Olá! No vídeo de hoje, vamos falar sobre a redação do concurso público da Polícia Federal da parte administrativa, que foi aplicada no último final de semana e que a abordagem ali do comando surpreendeu muita gente. Para quem não me conhece, eu sou a Karim, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? Quando nós olhamos para a proposta em si, nós temos o seguinte: ali as informações prévias, né, que a banca Sebrasp, CESP sempre coloca, então aqui as instruções, e depois a prova discursiva como um todo. E 3 breves textos de apoio ali para situar, né, o candidato ao que está se pedindo na prova. Então, nós temos o seguinte: a edição de 2024 da pesquisa Retratos da Leitura, a mais completa e aprofundada pesquisa sobre os hábitos de leitura do brasileiro, informa que nos últimos 4 anos houve uma redução de 6,7 milhões de leitores no país. Pela primeira vez, na série histórica da pesquisa, a proporção de não leitores é maior que a de leitores na população brasileira. 53% das pessoas não leram nem parte de um livro, impresso ou digital, de qualquer gênero. Depois nós temos: a leitura é a chave para o conhecimento e o início do processo de compreensão do mundo e da importância das políticas públicas, assim como é fundamental para o aprimoramento da escrita. É um direito básico do cidadão, como positivado no artigo 6º da Carta Magna. É algo essencial na formação dos cidadãos, desenvolve criatividade, aumenta o vocabulário, aprimora o conhecimento, além de ajudar na concentração e na construção textual. Esse tema aqui, antes da gente ir para o terceiro texto, esse tema aqui eu muito trago para os meus alunos, porque leitura, trabalho na redação, né, é a base de muitas leituras. Aqui, quando a gente pensa, né, nesse texto exatamente, nesse segundo texto, aumento do vocabulário, né, na redação, isso tende a ser um problema muitas vezes, né, e de pensar sinônimos e acabar se tornando muito repetitivo no texto, na redação em si, por causa desse vocabulário limitado, né, e que a leitura promove essa ampliação de vocabulário, né. Então, o hábito de leitura muito trago para os meus alunos, porque realmente faz a diferença no processo de escrita. E claro, né, também eu trouxe ano passado, porque saiu essa pesquisa no ano passado, né, de 2024, e eu também trouxe para os meus alunos, mas mais para o contexto de vestibulares, né, em que a gente analisou esses dados e entendeu a problemática também. Então, é uma temática muito pertinente, né? É um tema que faz muito sentido, porque uma vez que nós temos uma sociedade menos leitora, a tendência é que essas pessoas se tornem menos críticas, menos reflexivas, porque o processo de leitura faz isso, né? Uma vez que eu sou um leitor, e eu não digo, nossa, leituras, um livro por dia. Não nesse sentido, mas manter um hábito, fazer uma leitura, seja de um livro mesmo, de uma obra literária, ou de algum artigo, de algum texto, em algum jornal que você goste, né? Então, fazer leituras que sejam textos mais longos, para além dos textos, das legendas dos vídeos que vocês assistem, né? Então, a leitura ela é fundamental mesmo e agrega muito para os estudos de redação. Parênteses fechado, seguimos para o terceiro texto. O ritmo acelerado a que a informação circula, sobretudo no mundo digital, aliado às transformações que se verificam na produção de conteúdos, veio reforçar a importância de se promover a literácia midiática e digital como estratégia de desenvolvimento democrático. A compreensão crítica e a participação ativa são a base de todas as democracias, na medida em que a ausência dessas competências impede determinados setores da sociedade de fazerem escolhas informadas, afetando a natureza e a qualidade do debate público. Crê-se que uma aposta consistente na literacia como digital resultará
em cidadãos mais informados e participativos no mundo, que possam contribuir de forma significativa para o seu país e a comunidade em que se inserem. Quando nós temos aqui no trecho, cresce uma aposta consistente na literacia digital, resultará, então, que isso vai resultar, em pessoas mais informadas e participativas no mundo, que possam contribuir de forma significativa para o seu país e a comunidade em que se insere. Então, percebe-se, assim, a ideia de que levar, já que todos estamos, basicamente todos, estamos no mundo digital, por que não levar a ideia da literatura para o viés digital? Então, esse é o contexto da ideia aqui apresentada nesse texto. Com isso, nós vamos pro que gerou polêmica, que é o comando da proposta de redação. Por que gerou polêmica, Porque veio a expressão argumentativa aqui. É muito comum a CESP, a Sebrasp cobrar a expressão apenas dissertativo, E num viés mais expositivo. Mas o que eu trago, e aqui que eu já faço a minha reflexão quanto ao edital, quanto ao que a banca sempre deixou, de uma maneira imposta. Uma vez que ela expressa lá no edital apenas dissertativo, ela está sujeita de fato a trabalhar o expositivo ou o argumentativo dentro da redação dela. Mas historicamente ela... Ok, tranquilo, Ok, pode ser sim uma ideia de historicamente ter um padrão expositivo, mas ela deixa a margem lá aberta dentro do edital, Então, por isso não me surpreende. Quando vem essa expressão para a proposta, isso não me surpreende e também não surpreende os meus alunos, porque eu sempre instruo os dois, Eu sempre trabalho. Mesmo que a banca tenha tendência a cobrar eu sempre ensino também a ideia do argumentativo. Mesmo que o argumentativo seja o terror para muita gente, porque não sei argumentar, não sei organizar as minhas ideias para defender, me posicionar, eu sempre trabalho isso com os alunos, Porque eu sei o quão é importante e que, se no edital tem apenas a expressão dissertativo, significa que ambos devem ser aprendidos, ambos devem ser trabalhados, porque há uma grande possibilidade de a banca cobrar o argumentativo, não somente o expositivo. E como são textos diferentes, estratégias diferentes, tem que se entender os dois. Claro que, na preferência do aluno, assim, a gente trabalha o que for mais coerente para aquele aluno. Porém, eu sempre deixo explícito a importância de saber o argumentativo, porque cada vez mais a gente percebe que as bancas têm cobrado esse tipo de texto. Por quê? Porque é no cenário em que a banca ela quer saber a tua posição, a tua opinião, saber se você é uma pessoa crítica. E olhando para esse tema ainda mais, Olhando para esse cenário de que está falando que a gente está cada vez tendo menos leitores, Tá havendo uma redução de leitores. E a leitura é que nos faz ser críticos e reflexivos, faz muito sentido cobrar um texto argumentativo. Fica muito, muito mais lógico fazer essa cobrança. Por quê? Porque se quer que os candidatos, que as pessoas, os futuros aqui servidores públicos, eles tenham esse conhecimento, eles tenham essa criticidade na ponta da língua, que no momento em que eles forem se posicionar sobre determinado assunto, sobre determinado tema, eles saibam argumentar. Então faz muito sentido, as bancas cada vez mais cobrarem esse tipo de texto, esse gênero dissertativo argumentativo. Para além de mostrar conhecimento de mundo, para além de mostrar que você sabe sobre o tema, você saber se posicionar é a chave, tá bem? Então, dito isso, vamos pensar agora a temática em si. Quando a temática vem isso com a ideia de importância da competência de leitura para o exercício da cidadania na era digital. Então aqui a gente pode pensar várias questões, Se você chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. Com isso, a gente pode pensar, qual é a ideia de a importância da competência de leitura, Por que ela é importante? Por que ela é relevante? Nesse sentido de pergunta, a importância é muito a ideia de por que é importante manter essa competência, esse hábito de leitura.
E aí, quando ele faz o para, ele está dando o sentido da ideia, né? Em que sentido se quer esse hábito de leitura, essa competência, eu ser competente no ler, né? Ou seja, eu fazer uma leitura em que eu consiga interpretar as informações, em que eu entenda o que está sendo pedido pelo enunciado, o que está sendo ali escrito, narrado, pensado por aquele autor, né? E uma vez que eu tenho essa competência, né, essa habilidade desenvolvida, né, eu vou relacionar essa ideia de exercício da cidadania na era digital. E quais os pontos assim que já vêm assim na minha cabeça, né? É muito nos contextos que a gente vai lá pro digital, vai lá numa rede social e olha comentários perguntando coisas que estão na postagem. Ou a gente vai para os comentários e vê pessoas fazendo uma linha de raciocínio totalmente oposta àquilo que está sendo dito. Ou aquele vídeo que está sendo circulado lá na rede social. E aí o vídeo ele tem uma certa ideia. Claro que pode ocorrer, sim, de o vídeo não estar explícito algumas coisas, deixar, né, no ar alguns pontos, mas isso num contexto variado. Num cenário em que muitas vezes tem vídeos, tem postagens, inclusive postagens de notícias nos sites, né, nas páginas de notícias lá das redes sociais, em que há informação ali. E aí tem a manchete, tem a legenda, né, com mais informações, e mesmo assim as pessoas não se atentam à leitura da legenda para compreender melhor, fazem perguntas de algo que está explícito ali, ou que está explícito na própria manchete do post, da reportagem, da notícia, da informação que está sendo transitada ali, né, naquele perfil. E as pessoas não olham, as pessoas parecem que não se atentam às informações, né? E aí que a gente entra também num viés de o que é interpretação e o que é subjetivo, né? No que é concreto, o que é um fato que está sendo apresentado e o que é subjetivo. Quando a gente olha para a informação e ela está explícita ali, né? No cenário aqui, por exemplo, do dado, né? Aqui está dizendo que 6,7 milhões de leitores, né? Houve uma redução de 6,7 milhões. Isso é um fato, né? Não tem uma opinião sobre isso. A tua opinião sobre isso vai ser se isso é um problema, se essa redução de 6,7 milhões de leitores no país é problemática ou não, ou faz sentido porque a gente está evoluindo num cenário aí de mudanças da nossa sociedade. Se você olhar por essa ótica, isso é opinião. Então, opinião, ela pode ser subjetiva porque varia do ponto de vista de cada um. Mas o fato é a informação que está explícita aqui, né? Isso não vai mudar, indiferente se concorde ou não concorde, se ache bom ou se não ache bom, isso é um fato. Tá? Então, a gente também tem essa ideia de interpretar essa informação. Quando a expressão houve uma redução, isso significa que diminuiu. Então, isso vai, né, internalizando, a gente vai compreendendo as expressões aqui do texto para internalizar as informações, internalizar os dados, o ponto em questão, para conseguir organizar o nosso ponto de vista aqui embaixo, né? Considerando que nesse cenário aqui se pede uma argumentação. Então, aqui vai ter que ser apresentada uma tese, né? Que é o teu ponto de vista em relação à importância. Então, se a importância da competência de leitura para exercício ela é crucial, ela é indispensável ou não, ela não é, né? Claro que aqui num contexto a probabilidade de você pensar de forma positiva de que ela é crucial, de que ela é importante, de que ela é necessária, é muito grande, né? Se você vai conflitar com o oposto a isso, aí você vai ter que articular, né, e argumentar, comprovar, justificar o teu ponto de vista dessa maneira que você está pensando. Mas a tendência aqui é a gente olhar para esse contexto e perceber que realmente ter competência de leitura, ter o hábito fixado, né, ter uma leitura competente para o exercício da cidadania, ou seja, para eu me expressar lá nas redes sociais ou na era digital como um todo, né, para além das redes sociais, no contexto digital mesmo, né, da sociedade em si, que a gente, né, já está nesse rumo há bastante tempo, né, a gente já está há alguns anos na era digital.
nesse contexto, para eu exercer a cidadania, qual que é a ideia aqui desse exercer? Eu me posicionar, eu reivindicar algo, né? Eu poder fazer ali um posicionamento sobre algum assunto, alguma temática, e esse assunto, ele não seja só vozes da minha cabeça, né? Não seja só, tipo, eu ouvi falar. Não, você tem embasamento, você tem ali um contexto literário, seja por meio de um artigo, por meio de uma lei, por meio de informações que comprovem o teu ponto de vista, né? E assim você se torna um cidadão mais ativo, um cidadão em que você tenha, né, o acesso àquela informação de forma liberta, assim, né, no sentido de poder acessar as informações que estão disponíveis para você na era digital, e você também conseguir pensar sobre aquele assunto, discutir aquele assunto, né? Colocar o teu ponto de vista de maneira clara. Isso é muito importante. Isso é o ato de exercer a cidadania, né? E, inclusive, o texto de apoio, ele te ajuda nesse contexto de exercer a cidadania quando ele traz a ideia aqui de que é um direito básico do cidadão, né? Então, é fundamental para o aprimoramento da escrita, no sentido de a leitura é a chave para o conhecimento e o início do processo de compreensão do mundo e da importância das políticas públicas. Então, quando eu observo que há uma defasagem, há uma problemática em determinado setor da sociedade, eu poder observar que aquilo é por falta de políticas públicas, que aquilo é uma negligência do Estado, uma negligência de algum órgão ali que é o responsável por agir naquela situação, né? E saber me colocar dessa forma, saber comentar sobre isso, né? Então, a argumentação, ela é nesse sentido, é você olhar para aquilo, olhar para a temática e pensar, não, sim, ela é importante. Por que ela é importante? Porque isso, isso e isso. E aí tu organiza as tuas ideias, organiza os teus argumentos e comprova eles por meio de um repertório externo. E aí você pode trazer a própria Constituição para comprovar a importância e que há uma falta disso, né? Então, se isso está previsto na Constituição e a realidade é essa, ela tá conflitando, não tá sendo efetivo. Então, precisa ter uma melhora, né, no contexto aí de políticas públicas, no contexto de legislação, para que o cidadão seja assistido dessa forma, né? Da que forma? Da maneira ali de poder ter essa competência de leitura para exercer a cidadania, né? Então, fazer essas relações é muito importante, tá bem? Então é isso, se você gostou deste vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, e se você quer ter a tua redação corrigida por mim, clica no link do WhatsApp que está aqui na descrição. Até o próximo, tchau, tchau!